Concluído o processo dos lábios, agora nós vamos partir para a parte principal dessa aula, que é os dentes, aqui com lápis H. Agora com lápis H, vamos começar agora a fazer essa aplicação desse tom de cinza claro aqui na região dos dentes. Então, essa é a primeira camada. Então, pega o lápis H ou 2H e vá fazendo aí essa aplicação de cinza claro aqui agora para dar essa definição dos dentes. Então, vá fazendo essas manchas de cinza claro com o lápis H, 2H, se for o caso, se preferir. Então, estou usando aqui o lápis H. Então, todo esse trabalho dos dentes eu vou fazer com lápis H ou HB, no caso onde for uns tons mais escuros. Aqui eu já estou com o esfuminho com a ponta limpa. Então, para fazer essa esfumação desses tons clarinhos, então use esfuminho sempre limpinho, com a ponta lixada, que é para não fazer manchas escuras. Então tem que fazer manchas bem claras. Como é um tom de cinza bem claro, então é importante usar esfuminho bem lixado aí com a ponta limpinha ou um cotonete limpo, né, com algodão limpinho que não tenha sujeira de grafite. E nesse trabalho aqui de dentes, onde essas manchas aqui dos dentes, então é preciso esfumar com mais precisão. Agora essa pequena sombra aqui onde tem essa divisória entre o dente e o outro, o lado, é uma parte bem escura. E com a lapiseira 05, o grafite 4B é só aí fazer essa mancha escura. E aqui formando um pequeno degradê e esfumando com esfuminho. Estou usando a ponta já suja de grafite. Então, aonde é esse tom de cinza claro, sempre usar o esfuminho com a ponta limpa. Essa parte de cima aqui tem umas manchas mais escuras, por conta da sombra que tem nessa região de cima, que é justamente essa sombra do lábio superior. Então é só aplicar uma segunda camada aí com lápis HB para dar esse tom mais escuro. Então o trabalho de desenho, de fazer dentes, é sempre fazendo essa aplicação de cinza claro. Por mais branco que seja, sempre tem um tom de cinza. Então é justamente esse tom de cinza que dá esse efeito de brilho, como se fosse um dente real, com esmalte, né, tendo aquele brilho do esmalte. Então sempre tem que ter esse tom cinza. Agora que com a caneta borracha vai definindo esses brilhos, né, esse reflexo de luz, e fazendo degradê com a borracha. Assim como se a gente faz o degradê com lápis, também se faz o degradê com uma caneta borracha. Então, como é que faz esse degradê com uma caneta borracha? É ir passando ela levemente por cima, né, aonde foi aplicado o grafite, passando suavemente, vai passando repetidas vezes suavemente para ir formando esse degradê. Então, é um trabalho, um processo bem interessante, né? Assim como se faz degradê com o lápis, também se faz com a caneta borracha. Então, é preciso usar de bastante leveza na mão para que se consiga fazer aí esse degradê com a caneta borracha. Então, esse degradê é para dar justamente esse efeito, né, que tem nos dentes, nesses tons mais claros, esse brilho, esse reflexo de luz.
E a importância de uma esfumação bem feita, uma esfumação precisa, principalmente nessa região onde define os dentes. Fazer uma boa esfumação. Não tenha pressa, use o esfuminho com mão bastante leve para fazer essa esfumação. Após aplicar esse tom de cinza claro, você pode esfumar com esfuminho ou cotonete e faça agora uma esfumação com pincel. Use o pincel limpo, que não esteja sujo de grafite, ele limpinho. Se você tiver usado o pincel numa região escura, então antes de fazer essa esfumação, então passe ele numa folha de papel limpa, para remover aquela sujeira de grafite. Agora vamos repetir o mesmo processo com lápis H, começando a fazer essa definição dessas manchas de cinza para dar a definição do dente. Então, novamente, pegue o lápis H e vá fazendo essa aplicação conforme observa a imagem referência. Aqui é um esfuminho número 3, também está com a ponta lixada, para justamente espalhar esse grafite e deixar um tom de cinza claro, sem deixar manchas escuras. Então, use o esfuminho ou o cotonete limpo para fazer esse trabalho de esfumação dessas regiões de cinza claro. Esfume bem, não deixe nenhum vestígio de traços de lápis. Faça uma boa esfumação, que é para dar esse efeito de realismo. Aí pode também estar fazendo a esfumação com papel higiênico. Esse aqui está limpinho, é outro papel. Como aqui se trata de uma região clara, então tem que usar um papel limpo. Então o que eu usei para fazer esse esfumado, né, dos lábios, então já não pode usar aqui nesse trabalho dos dentes. Tem que pegar aí um papel limpo ou um algodão ou cotonete limpo. Então todo esse trabalho, né, dos dentes vai ser todo esse procedimento, usando lápis H ou 2H, se você preferir, e HB nas regiões um pouquinho com tons mais, né, manchas mais escuras. Aqui sempre a lapiseira 05 nessas regiões pequenas, com grafite 4B, que são regiões bem escuras. Novamente faça essa nova camada nessa parte aqui inferior, que é onde tem um pouco de cinza mais escuro, como se fosse uma transparência que dá do dente, né, da região mais escura da boca, que de fato dá esse efeito. Como a parte de baixo dos dentes elas são mais finas, então consegue aí passar essa leve transparência. E essas regiões mais escuras justamente por conta dessas partes onde fica mais regiões com mais volume. Então isso dá esses tons mais escuros e as partes mais claras, que é onde bate a luz com mais intensidade. A aplicação, feita a aplicação de esse tom de cinza aí com uma caneta borracha, faça aí esse efeito de brilho aí a luz, esse reflexo da luz no esmalte de dente. Então observe bem a referência, veja as tonalidades, os tons de grafite, para ir copiando. Então os exercícios, né, aquele exercício que eu mostrei no início das aulas do curso, onde eu mostro como identificar os tons da imagem. Então é importante fazer, quando não se tem ainda essa compreensão, ter aquela tabelinha, fazer aquela tabela com os tons de grafite que você usa para fazer seus desenhos. Então
ali já facilita na hora de identificar os tons de grafite que será usado, as graduações que serão usadas na hora de fazer o desenho. Então, depois de desenvolver toda essa compreensão, não é necessário mais ter aquela tabelinha, fazer aquela como se fosse uma cola, né? Aquela colinha lá que é tabelinha com os tons do grafite. Então, só em ver a referência, então já se consegue identificar que graduação, né, que tonalidade de grafite aplicar naquela região. Então aqui observe que eu já deixei um pouco, né, daquele efeito onde vai ter o efeito de luz, esse reflexo, esse brilho no esmalte dente, para depois vir com uma caneta borracha, dando aí reforçando esse efeito de brilho, de luz. Agora com a caneta borracha, vamos começar aqui a realçar, né, esse efeito de brilho, né, esse efeito de luz aqui nessa região, aqui como se dando essa definição de esmalte, né, de luz no esmalte do dente. Então observe a imagem constantemente, faça uma boa observação para ir copiando todas essas manchas o mais próximo possível da referência. Então é bom estar sempre observando a referência para conseguir copiar o mais próximo possível todas essas manchas. É importante ter bastante paciência, porque é um trabalho demorado, exige muita observação, uma boa esfumação, que é a parte fundamental no desenho, é a esfumação. Então, se não se consegue obter uma boa esfumação no desenho, então você não consegue alcançar o resultado de realismo. Então tem que ter uma boa esfumação para conseguir aí um bom resultado, né, dando esse efeito de realismo. Aqui agora com uma caneta borracha passando suavemente nessa região onde foi aplicado esse tom de cinza, suavemente para fazer esse degradê, né, formando um degradê com uma caneta borracha. Essa parte aqui já vou usar aqui o lápis 2B. Então pegue o 2B, que tem bastante sombra, é onde fica aí esses dentes na parte inferior. Então, como ele está abaixo dos outros dentes, então tem um pouco mais de sombra, então tem um tom de cinza um pouco mais escuro. Então aqui faça com lápis 2B. Tá mais uma realçada aqui com a caneta borracha elétrica. Novamente aqui com a caneta borracha, aí fazendo esse degradê aqui de luz, formando aqui um reflexo de luz. Então vá passando suavemente a caneta borracha, sem deixar vestígio de que passou uma borracha. Vá passando levemente, para justamente fazer esse degradê, de luz, né? Existe o degradê de sombra, esse aqui é o de luz, ou seja, dando uma definição de luz com a caneta borracha. Agora vamos repetir novamente o procedimento que foi feito aí no trabalho dos outros dentes, com o lápis H, fazendo novamente a primeira aplicação do grafite aí, onde vai dar essa definição desses tons de cinza, claro.
Então, é um processo bem repetitivo, mas o bom é que a pessoa consegue desenvolver bem essa habilidade. Quando se faz um trabalho bem repetitivo num desenho como esse trabalho, esse exercício de fazer dentes, o bom é que ajuda a desenvolver bem essa capacidade de realizar esse trabalho, né? Fazer esses efeitos, para que possa aí conseguir, né, obter um bom resultado. Então, observe bem a referência e vá copiando essas manchas de cinza claro e sempre fazendo uma boa esfumação. Sempre esfumando bem para conseguir deixar um efeito bem real, para deixar um desenho com um efeito de realismo. Então, o objetivo dessa aula é ajudar você a desenvolver essa habilidade, né? Conseguir desenvolver realismo no desenho. Aí vai fazendo essa esfumação aí com papel higiênico e também esfuminhos em algumas regiões que não dá para alcançar com papel higiênico. Sempre onde tem esses pontos mais claros e fazendo esse degradê com a caneta borracha. Então o exercício anterior, nós fizemos aí um trabalho de também outro exercício de boca, só que uma boca fechada, e onde tinha bastante textura, aquele trabalho de textura, luz, sombra. Esse aqui é mais voltado para a questão, né, de aprender a desenvolver essa técnica de fazer esse efeito. É como se fossem dentes reais. Então, novamente aqui fazendo esse degradê com uma caneta borracha. É um processo interessante que o dente ele é branco, mas ele não é totalmente branco. E é justamente por esse motivo que a imagem, quando ela é vertida para o preto e branco, dá esse tom acinzentado nos dentes, dando esse efeito aí de luz, de brilho, como se fosse realmente, né, um dente real. Essa parte aqui também é um pouco escura, que estou usando, é só usar o lápis 2B. Então, com o lápis 2B, vá fazendo aqui esse degradê suavemente nesse dente inferior aqui. Aí é só fazer essa esfumação bem precisa aí, elimine completamente qualquer vestígio de linhas. Não pode deixar contornos. Esses contornos do esboço tem que eliminar com a esfumação, com essa aplicação de degradê. Aqui mais uma camada com 2B e novamente esfumação. Esfumar bem o grafite.